Então nós temos um desprestígio total da carreira de professor no Brasil. Outro problema que nós enfrentamos é a má qualidade dos cursos de licenciatura e pedagogia no país. Primeiro porque os alunos que entram nesses cursos geralmente provêm dos estratos mais humildes da sociedade, têm baixo capital intelectual, também provém do ensino à distância. Mais da metade dos cursos de licenciatura oferecidos pela rede privada são cursos à distância. E se você observar, os estudantes de licenciatura são justamente aqueles que têm as menores notas na prova do Enem. Então nós também detectamos esse problema. Além da origem dos estudantes, que acaba prejudicando os cursos de licenciatura, nós temos algo ainda mais marcante, que é o profundo caráter teórico e abstrato dos cursos superiores de licenciatura. Nós percebemos que enquanto no Brasil nós temos 17 matérias teóricas em média por curso de licenciatura, em Singapura são apenas 3. Enquanto no Brasil nós temos apenas 4 matérias práticas nos cursos de pedagogia e licenciatura, em Singapura são 16 matérias práticas. E, portanto, a gente percebe que há um foco na teoria, mas não se ensina nem como, nem o que ensinar aqui no Brasil, no curso superior para os professores. Então nós precisamos corrigir isso. E nós percebemos também uma crise na avaliação de professores para o ingresso no serviço público de docência. Os professores das redes estaduais e municipais muitas vezes não passam por uma prova de seleção adequada. Então esse é um outro problema que nós identificamos. E existe ainda o que eu considero muito grave, a falta de consenso entre a União, os estados e os municípios, e pior, a falta de consenso entre as diversas secretarias do Ministério da Educação sobre como deveria ser a formação dos professores brasileiros e qual seria a melhor política de valorização da carreira docente no Brasil. No início do nosso trabalho, o maior desafio foi, sem dúvida, vencer os preconceitos com a comissão externa, conseguir acessar os gestores e profissionais do Ministério da Educação, conseguir acessar os relatórios, fazer entenderem que nós queríamos um relatório técnico e não político ou ideológico, que a intenção desse relatório era esclarecer a situação do Ministério da Educação e não promover um debate de disputa política. O trabalho na relatoria foi um trabalho de visita às secretarias do Ministério, observação dos dados disponíveis, dados inclusive do INEP e de outros órgãos de pesquisa que coletam dados de qualidade, apoio também nas organizações da sociedade civil que fazem um trabalho de acompanhamento do Ministério da Educação. Essa comissão é muito importante porque ela consagra a função fiscalizadora do Congresso Nacional e do Poder Legislativo. É uma comissão que, percebendo a fragilidade da nova gestão do Ministério da Educação, resolveu acompanhar e oferecer suas contribuições críticas à gestão. Nós percebemos que o Ministério não tinha um planejamento adequado e nós sabemos que, ao apresentarmos esse projeto, apresentarmos essa avaliação, nós vamos ter certamente uma reação do Ministério e que a gente espera que essa reação seja de se organizar e compreender a dimensão e importância do trabalho que exercem na sociedade brasileira. A primeira recomendação se refere à falta de atratividade da carreira docente.
apenas 2,4% dos jovens de 15 anos no Brasil querem ser professores. E as nossas recomendações são bem elementares: que haja uma política voltada para ações culturais, sociais, para a valorização da carreira docente, que os nossos gestores públicos, que os nossos políticos e autoridades tenham cuidado ao se referir aos professores, para que as suas palavras não prejudiquem ainda mais o status social do professor no Brasil. E, é claro, políticas de fortalecimento dos estados e municípios para que eles possam aplicar o piso salarial dos professores e elaborar uma política de elevação salarial gradual da carreira docente, porque o status social do professor e a atratividade da carreira também estão ligados à remuneração média da carreira docente no Brasil. A nossa segunda recomendação se refere ao baixo rendimento dos estudantes de licenciatura e pedagogia. A maioria deles provém de estratos sociais economicamente frágeis. A maioria deles provém de ensino à distância, de cursos noturnos. A maioria deles possui notas abaixo da média das notas do Enem para ingresso na universidade. E a nossa proposta para isso é que haja uma política de atração dos melhores estudantes do ensino médio para os cursos de licenciatura e pedagogia. Essa atração tem que partir de uma atuação forte do Estado brasileiro, oferecendo bolsas de estudos, oferecendo remuneração para os estudantes enquanto eles estão no curso superior de licenciatura e oferecendo intercâmbios para esses estudantes entenderem que a carreira docente é uma carreira importante e valorizada no nosso país. A nossa terceira recomendação se refere ao fato de que os nossos cursos de licenciatura são extremamente teóricos e abstratos. E é por isso que a gente recomenda uma reformulação das diretrizes de formação docente no Brasil. Nós precisamos focar nas atividades práticas e diminuir o tempo gasto com as disciplinas teóricas nos cursos. Além disso, nós precisamos tornar as escolas estaduais e municipais um grande laboratório de experimentação para os estudantes, aqueles estudantes de graduação, de licenciatura, aliás, que já estiverem no final do curso, devem ter acesso às escolas com o apoio de um professor mais experiente para que ele conheça, ainda no curso superior, a realidade da vida escolar no Brasil. A nossa quarta recomendação se refere ao fato de que os cursos de licenciatura e pedagogia têm uma péssima qualidade. Eles não são cursos bem avaliados nas provas e a gente precisa modificar essa realidade. Primeiro, estabelecendo exigências a serem cumpridas por esses cursos e estabelecendo uma fiscalização rigorosa do cumprimento dessas exigências. Também a gente recomenda que haja um exame nacional docente para que os alunos que saiam da universidade e passem a ser responsáveis pelos estudantes brasileiros passem por uma prova de avaliação de conhecimentos. E aí nós vamos a outra recomendação nesse sentido, que é a aplicação de concursos e provas de seleção em duas fases. Hoje, os municípios e estados que fazem concurso docente fazem prova em apenas uma etapa. É uma prova basicamente teórica. A nossa proposta é que haja uma prova em duas etapas. Uma etapa teórica, que pode inclusive ser o Exame Nacional Docente, e uma parte prática nos concursos de todos os estados e municípios brasileiros. Essa prova prática pode ocorrer por meio de vídeos de aula gravados, enviados à distância, pode ocorrer por meio de monitorias guiadas, pode ocorrer por meio de entrevistas
O que importa é que a gente teste a capacidade do futuro professor na sala de aula, no dito chão de fábrica da educação brasileira. E na nossa quinta recomendação, a gente trata de um assunto que nos deixou muito preocupados. Não existe consenso sobre a formação de professores e sobre a valorização da carreira docente, nem entre o governo federal e os estados, nem entre os estados e os municípios, e o pior de tudo, nem mesmo entre as secretarias do próprio Ministério da Educação. Por isso a gente recomenda a criação de um Instituto Nacional da Carreira Docente, que tenha como membros gente que represente o governo federal, os estados, os municípios e a sociedade civil, e que esse Instituto Nacional da Carreira Docente tenha por função propor, acompanhar, monitorar e avaliar as políticas de formação e de valorização dos professores brasileiros.